Seja bem-vindo ao teu programa Advertência Final. Um incêndio que destruiu quase 40 quadras na cidade de Chicago, Estados Unidos, teria sido causado pela queda de um meteorito. A explosão de um meteorito no ar teria sido a causa da destruição de mais de 80 milhões de árvores na cidade de Tunguska, Rússia. Cientistas consideram que a possibilidade da queda de um meteoro de dezenas de metros de diâmetro no planeta Terra é real e já fazem simulações para prever as consequências do impacto. Estudiosos afirmam: a queda de meteoros, segundo o Apocalipse, seria um dos sinais do fim dos tempos. Estaríamos nós nos aproximando do fim? Veja tudo isso e mais nesta edição. Venha comigo! O engenheiro e físico Thomas Wood anunciou que a causa provável do incêndio que destruiu cerca de 40 quadras na cidade de Chicago foi a queda de fragmentos do cometa Biela. Testemunhas oculares noticiaram que houve ignições espontâneas, sem fumaça, bolas de fogo caindo do céu e chamas azuis. O evento foi um dos maiores desastres ocorridos nos Estados Unidos durante o século XIX. O fogo avançou sobre mansões e edifícios de madeira e atingiu o sistema de provisionamento de água da cidade, bloqueando completamente o trabalho dos bombeiros. O incêndio durou vários dias. Mais de 150 corpos foram recuperados nos primeiros dias de trabalho e calcula-se que mais de 300 pessoas morreram na calamidade. No Brasil, em 13 de agosto de 1930, seringueiros, pescadores e indígenas relataram terem visto bolas de fogo que caíam do céu. Posteriormente, foram encontradas crateras de impacto de até 1 quilômetro de diâmetro. Partindo da data do evento, acredita-se tratar de resquícios das Perseidas, chuvas de meteoros que riscam os céus nos meses de agosto. Os eventos ocorridos em Chicago e no Brasil mostram o potencial destrutivo dos meteoros. Meteoros são grandes pedras que viajam a milhares de quilômetros por hora, mais de 80 mil. E o impacto de um meteoro na atmosfera da Terra faz com que, pelo atrito com o ar, a pedra se torne como uma bola de fogo, e a sua queda na superfície da Terra pode provocar grandes estragos. Recentemente, o Brasil foi alvo de queda de mais um meteorito, que caiu no estado do Espírito Santo. Felizmente, não causou maiores estragos, mas chamou a atenção de toda a população. A frequência com que os impactos de pequenos meteoritos têm ocorrido tem levado muitos estudiosos da Bíblia a indagarem se não nos aproximamos do período apontado no capítulo 8, as trombetas do Apocalipse, que seriam 7 calamidades, as quais serviriam de avisos de que o fim dos tempos está chegando. Estaríamos nós, de fato, no fim? O texto bíblico, em Apocalipse, capítulo 8, e no verso 7, diz: E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo, misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Segundo o Apocalipse, uma chuva de meteoros que impactariam a atmosfera da Terra provocaria incêndios numa extensa área do nosso planeta, fazendo com que 1/3 das árvores fossem queimados. O evento de Tunguska, no qual o corpo celeste sequer tocou a superfície da Terra, levou à destruição de uma área de mais de 2.000 quilômetros quadrados. Uma chuva de muitos meteoros poderia causar desastres de proporções inimaginadas até o dia de hoje. A Bíblia ainda relata que não somente as árvores, mas também toda a erva verde seria queimada. As consequências para o planeta seriam
drásticas. Um planeta que hoje já sofre pela fome em vários continentes, veria este problema agravado em muito. Confusão, desordem social, pessoas em busca de saquear alimentos para garantir a subsistência nas grandes cidades, seriam ações do dia a dia. Os jornais, que hoje já trazem violência todos os dias, não seriam mais capazes de transmitir todas as notícias daquilo que ocorreria. Seria um caos total. O evento predito no Apocalipse, de fato, mudaria as nossas vidas para sempre. A possibilidade de que um corpo celeste possa cair no mar tem levado muitos a especular sobre quais seriam os resultados de um grande impacto. Um asteroide médio tem entre 10 e 20 quilômetros de diâmetro. Os cientistas têm já elaborado modelos matemáticos a fim de considerar quais seriam as consequências do impacto de um asteroide no meio do oceano. Calculam eles que um asteroide médio com 10 quilômetros de diâmetro geraria uma onda no ponto do impacto com 5 quilômetros de altura. Esta onda se propagaria como um tsunami de proporções gigantescas e chegaria até a costa dos Estados Unidos da América com 500 metros de altura. Uma onda destas proporções, considerando a geografia dos Estados Unidos, avançaria 200 quilômetros para dentro da costa, devastando cidades e vilas inteiras. Os prejuízos seriam quase que incalculáveis. A perda de vidas em toda a área devastada. O evento não impactaria apenas um país, mas todos os países que têm costas voltadas para o oceano do impacto. E mais, calcula-se também que o gigantesco tsunami fosse capaz de atravessar os oceanos, gerando menores tsunamis nos outros oceanos, provocando assim uma calamidade global. Calculam eles ainda também que no ponto do impacto, devido à alta temperatura do asteroide, a água seria vaporizada e a água do entorno ficaria sem oxigênio, pois seria queimado. Sendo assim, o ambiente sem oxigênio faria com que milhões de seres vivos que se encontram no mar perdessem a vida. Peixes, baleias e outros animais marinhos morreriam. O ambiente sem oxigênio favoreceria também o crescimento das chamadas algas vermelhas, algas que se reproduzem em ambientes sem oxigênio. Desta maneira, a água passaria a ter a coloração vermelha, aspecto de sangue. Outro problema também viria como causa do impacto. A grande onda gerada pelo asteroide estaria levando e engolindo todos os navios que encontrasse pelo caminho. Sendo assim, grande parte dos navios que hoje trafegam no oceano seriam afundados. Cargueiros, petroleiros, navios com passageiros, todos seriam submersos nas profundas águas oceânicas. Desastres ecológicos se multiplicariam por toda parte, derramamentos de óleo, áreas enormes contaminadas, perda de incontáveis peixes. O sistema ecológico seria abalado. Comunidades inteiras que vivem da pesca ou que se alimentam dos frutos do mar seriam afetadas. Milhões de vidas se perderiam. Os estudiosos da Bíblia têm verificado que há uma coincidência impressionante entre as previsões dos cientistas e as previsões feitas pelo profeta João há quase 2000 anos. Em Apocalipse, capítulo 8, verso 8, a Bíblia diz: "E o segundo anjo tocou a trombeta. E foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus." Segundo os estudiosos, João descreveu a cena com as palavras que ele conhecia. Um asteroide a ele parecia-se como uma grande montanha, que aproximava-se com muita velocidade da Terra. A montanha estava ardendo em chamas, dando a entender que seria um asteroide que já estava inflamado ou em chamas pelo atrito com a atmosfera da Terra.
Para João, a grande montanha foi lançada no mar, e após isso, ele se tornou em coloração vermelha como de sangue. Morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, peixes, baleias e crustáceos, e perdeu-se a terça parte dos navios. Dessa vez, o impacto foi sobre o continente, pois ele diz que caiu a estrela sobre os rios e as fontes das águas. As consequências seriam semelhantes àquelas que os cientistas dizem seriam as consequências de um impacto. Os cientistas preveem que, na eventualidade de um impacto sobre o continente, as camadas superficiais do planeta seriam amassadas, fazendo com que redes de esgoto, onde trafega água contaminada, aterros sanitários e depósitos de materiais radioativos pudessem encontrar-se com os lençóis de água doce que encontram-se no subsolo. Desta maneira, grandes porções de água seriam contaminadas e as pessoas, ao fazerem uso dessa, perderiam a vida. O relato do profeta João, de forma simbólica, apresenta uma informação coincidente. Ele diz que as águas se converteram em absinto. Absinto é uma palavra simbólica que aparecia já no Antigo Testamento, usada para representar algo venenoso ou amargoso. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que alimentarei esse povo com absinto e lhe darei a beber água venenosa. Embora, para muitos, isso não passe de ficção científica ou especulação sobre o futuro, para outros, as notícias, quando comparadas com a Bíblia e as previsões de muitos cientistas, os quais chegam a dizer que sim, a Terra em breve será impactada, levam-os a pensar: teria a Bíblia razão? Teria João, de fato, visto o futuro e escrito por meio das páginas simbólicas do Apocalipse? Estaríamos nós vivendo no fim dos tempos? A Escritura diz que na 7ª trombeta, Jesus virá pela segunda vez à Terra. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52, o apóstolo Paulo diz: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O apóstolo conclui dizendo: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A grande esperança do apóstolo Paulo é que um dia, na última trombeta, o Senhor Jesus viria e acabaria com a morte, transformaria o corpo corruptível, esse corpo que envelhece e morre, num corpo imortal, imperecível, incorruptível, segundo ele diz. É nessa época em que Jesus voltar, em que a morte vai ser tragada pela vitória. E anima os cristãos dizendo: o nosso trabalho não é vão no Senhor. Isto quer dizer, todo aquele que aceitou Jesus Cristo e se entregou para servi-lo, não trabalha em vão. Trabalha para a eternidade. Segundo ele apresenta no Evangelho, para o cristão,
aqui na Terra, o nosso trabalho apenas começou. Não temos apenas 80 ou 90 anos, temos a eternidade pela frente, porque em Jesus há esperança de vitória total e completa sobre a morte. O que você pensa disso? Você já pensou algum dia em entregar a sua vida para Jesus? É algo que Deus me fez pensar nisso há muito tempo. E quando decidi eu me entregar a Jesus, entendi que tinha uma missão nesta vida. E você? Você já se encontrou? Você é hoje realmente feliz? Você tem hoje uma esperança eterna como essa que o apóstolo tinha? Essa que eu tenho hoje? Essa esperança, segundo a Bíblia diz, é estendida a todos. Porque está escrito que Jesus é o Salvador do mundo. E você, amigo, gostaria de ter essa esperança também? Como o apóstolo disse, para aqueles que creem na Escritura, essa esperança não é vã. Eu mesmo, depois de comparar o que poderia ter eu ao encontrar Jesus e aceitá-lo, eu também passei a ter esta esperança. E amigo, posso te dizer, quem tem essa esperança vive feliz. Você já encontrou a felicidade? Você já conseguiu entender qual é a tua missão nesta terra? Eu posso dizer que andei por muitos lugares buscando, fiz muitas coisas na minha vida, mas eu nunca encontrei, até o momento em que entendi que Jesus está para voltar. Foi quando eu entendi, assim como o apóstolo Paulo um dia, que o meu trabalho no Senhor não seria em vão. O trabalho de comunicar às pessoas esses fatos que falam por si. Seria coincidência de que os cientistas hoje preveem a mesma coisa que a Bíblia? Ou seria confirmação de que o que aqui está escrito é inspirado? Ô amigo telespectador, você tem uma decisão diante de ti. Essa decisão, se tomada para o lado correto, vai mudar a tua vida. Por experiência posso te dizer isso. E eu quero que a tua vida mude para melhor. É por isso que nós estamos aqui. Nós ficamos por aqui, mas pedimos a Deus que você tome uma decisão sábia. Deus te abençoe.